Boa noite, a paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado por Cristo Jesus. Que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja convosco. Obrigado a você que me dê licença para entrar sobre a tua casa, levando a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais um dia de campanha, mais um dia de propósito da oração do Pai Nosso. Espero que você esteja bem. Espero que você tenha tido um sábado abençoado por Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a direção do Pai e do céu para que Ele venha nos responder, falar conosco. O que será Deus quer falar com você hoje? Hoje eu trago uma pergunta para você do fundo, do baú de Deus, para você e para mim ao mesmo tempo. Amém? Feche seus olhos. Soberano Deus, obrigado, meu Pai, pela oportunidade de estar mais um dia na tua presença, mais uma noite, início de noite, estarmos aqui reunidos no teu nome. O Senhor disse, aonde tiver uma ou mais pessoas clamando no teu nome, assim o Senhor nos atenderia. Assim, eu clamo no teu nome para que todos aqueles que aqui estão possam receber o toque do Deus da mão furada, o toque do milagre, o toque da transformação sobre as nossas vidas. Eu te entrego essa palavra aos corações que precisa escutar a tua voz, precisa de uma resposta, de uma direção, de uma esperança. E é assim que o Senhor venha fazer comigo, me trazer a discernidade, a capacidade, a sabedoria para levar a cada coração uma grande resposta, a cada um que precisa escutar a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus Pai, Deus Filho, esteja com cada um de vocês. Pegam as vossas Bíblias, 1 Timóteo, para a glória de Deus. 1 Timóteo 6, nós vamos aí por versículo 3, para a glória de Deus. Amém? Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, é como o ensino segundo piedade. Enfaltado nada entende, mas tem mania por questão e contenda da palavra, que nascem inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas, alterações sem fim, por homem cuja mente é pervertido, privados de verdades. Suponho que a piedade é fonte do lucro. De fato, grande fonte do lucro é piedade, com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa nenhuma podemos levar dele, tendo sustento com que nos vestir e sejamos contentes. Ora, os que querem ficar rico caem em tentação e ciladas, em muitas circunstâncias insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens nas ruínas e perdições, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviarão da fé e si mesmo atormentação com muitas dores. É como se estivesse sendo atormentado com aquilo que ele está vendo. O que Deus está nos querendo nos perguntar através da palavra? Ele diz que muitas pessoas nessa pandemia, nesse tempo de muita dor, de muito choro, de muita perda, muitos ricos, muitos empresários, altos empresários, estão ficando sem as condições que eles tinham. Já não têm mais tanto como eles tinham. Eles já não têm tanto a qualidade de vida que eles tinham. E eles ficam depressivos, ficam arrogantes, mesquinhos, porque eles acham que o dinheiro deles pagam tudo, compram tudo e fazem do jeito que eles querem. Então, quando Deus nos diz, através da palavra dele, que muitos querem fonte de lucros,
Então Deus nos diz que nós não devemos amar outros deuses. E o dinheiro entra nessa questão. Porque a questão é quando nós somos falsos mestres e perigo da riqueza. O rico, as pessoas pobres, elas já acostumaram com aquela quantia que ele tem que contar para fazer a despesa, contar para fazer o mercado, contar para ver se dá para comprar uma calça nova, um sapato novo, um vestido novo, se dá para ir no cabeleireiro ou não dá. Mas ele diz para cada um de nós, Deus olha para nós e diz que muitas das vezes, quando a riqueza vem sobre as pessoas, elas adoecem. Por quê? Quando adoece a alma da pessoa, é porque a pessoa acha que quando ela morrer, ela vai levar todos os sapatos, as bolsas, os carros, os relógios de marca. Mas nós viemos sem nada e voltaremos sem nada. Por quê? Porque Deus diz que muitas pessoas estão perdendo o foco que a palavra de Deus nos ensina. Ele ensina que a piedade perante outras pessoas teremos que ter. Gratidão aos outros. Se você tem 2 casas e a outra você não aluga, você não desfruta, e existe alguém na sua família que está precisando de uma moradia, precisando de um conforto, você não será que não poderia estender a mão para alguém que tanto necessita? Tem pessoas enlouquecendo pelo dinheiro. Tem pessoas que não querem ficar pobres. Tem pessoas que estão chegando à loucura porque tem um parente que é rico, tem um cunhado que é milionário, e aí o seu marido que tinha uma vida social boa e começa a perder coisas, e você olha e diz assim: Deus, o que o Senhor está fazendo? Muitas das vezes ele nos deixa aprender a lidar com pouco. Numa pandemia, num problema que estamos passando hoje em dia, as pessoas estão preocupadas meramente com elas mesmas, estão preocupadas com aquilo que é para elas. Elas não estão preocupadas com as outras pessoas. Os ricos não querem repartir com outras pessoas. A interpretação dessa palavra nos diz: o desejo inquieto de ser rico assujeita as pessoas a um grande perigo espiritual. A verdade é a ação no final, usando termos desviados à área competição. Paulo adverte Timóteo a lutar pelo evangelho contra todas as adversidades, agarrar vidas eternas. Por quê? Hoje em dia, nós estamos vendo a igreja, nós vamos vendo os templos chiques, cheios de lustres, iluminações de primeira geração, ar-condicionados caríssimos. Mas Deus quer que a gente tenha o básico. Deus quer que a gente tenha o nosso conforto, sim. Mas não muitas luxúrias e luxúrias. Tem pessoas que têm tanto medo de pegar no batente, que fica com medo que o marido perca a empresa, perca o nome e tenha que pegar no batente. Tem pessoas que chegam até mim e dizem: irmã, eu tenho lá 2, 3 lojas, eu sempre fui empresária, sempre fui bem-sucedida. Eu conheci uma empresária que no tempo passado o meu marido serviu para trabalhar na empresa dela, na empresa da família dela. E ela chegou no nível de uma arrogância. Às vezes ela pode estar me escutando aqui e ela vai ver que eu não estou falando nada que não seja aquilo que aconteceu com ela. Ela tinha um nível de arrogância, de mesquinharia, num nível que Deus não gostava. E Deus é o nosso Pai. Se Ele é o nosso Pai, Ele nos ensina aquilo que Ele quer que nós sejamos aqui na Terra. Ela tinha uma casa luxuosa, móveis luxuosos, carros maravilhosos.
passaportes e passaportes carimbados com viagens e etc. Mas a arrogância tomou conta porque o dinheiro foi o Deus da pessoa. Como a maioria de pessoas, o dinheiro é o próprio Deus. Eu não preciso de Deus, eu tenho dinheiro. Eu não preciso de Deus, eu tenho saúde. Eu não preciso de Deus, o meu dinheiro compra isso, compra aquilo outro. Mas quando o dia mal chega, quando chega uma pandemia inesperada, aí o calo aperta, o joelho tem que descer, aí as pessoas começam a gemer, começam a gritar. Por quê? Ficam com medo de perder os grandes amigos famosos, ficam com medo de se ver envergonhado por morar num bairro mais simples, numa casa mais simples, voltando a andar com chevetinho, com fusquinha, se sente que vai ser humilhada. Mas muitas das vezes não é numa pandemia que Deus vai te deixar fechar a tua empresa. Se você tem um coração fincado no céu, Ele não vai deixar sua empresa fechar. Mas se você estiver aliançado com o seu dinheiro como se ele fosse o seu Deus na terra, eu venho hoje, nessa noite, erguer meu dedo de profeta na sua cara para dizer para você que, infelizmente, daqui 10 dias, muitas portas se fechará, porque será o Deus do céu e da terra que fechará a sua empresa, pela sua arrogância, pela sua mesquinharia, por você achado que poderia estar dando golpe no seu marido, ou você casou dando um golpe da barriga, golpe de algum modo. Você achou que se colocasse uma aliança ou assinasse um papel de casado, você seria a patroa. Mas eu quero vir para falar para você que me escuta nessa noite. Quando Deus nos puxa a orelha, ou quando Deus nos traz uma mensagem de correção, muitos não vão querer escutar ou assistir esse vídeo até o final. Mas eu não quero apanhar daquele que é meu pai. Porque muitas vezes nós idolatramos o dinheiro, idolatramos o marido, idolatramos os amigos, bam, 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 idolatramos o meu carro de marca, idolatramos o meu relógio, idolatramos o meu cabeleireiro famoso, idolatrei a minha manicure famosa, eu idolatro a minha massagista famosa, eu idolatro a minha roupa de marca. E Deus não quer sua roupa de marca. Ele quer que você tenha o básico, para você se vestir digna de filha de um rei, ter um carro da filha de um rei, ter uma casa da filha de um rei. Mas ele não quer que você esteja na terra ajuntando bens materiais. Ele quer que você seja humilde. Por que muitas empresas estão fechando? Porque a empresa era o verdadeiro Deus dessa família. Meu Deus, como é difícil dizer as coisas. O seu iate, a sua mansão, a sua lancha, os seus amigos que se reuniam lancha com lancha, ilhas com ilhas, palácios com palácios, viagens caríssimas. Eu acho que você idolatrou demais certas coisas. E Deus não agradou da sua idolatria. E eu venho nessa noite dizer para você que tenho piedade da sua pessoa. Porque ele me disse nessa manhã que não era para mim pedir misericórdia para algumas pessoas que eu estava orando. Ele dizia, filha, não me peça pela misericórdia por algumas ovelhas que você está me pedindo. Porque a minha misericórdia acaba
ao amanhecer para algumas ovelhas na terra. Eita, Jesus poderoso! Por quê? Por que será? Porque ele reverte sentença, ele modifica sentença, porque ele conhece o seu caráter. Às vezes você usa tanta máscara que esqueceu que a maior máscara que você não consegue vesti-la é a máscara que Jesus sabe ler. Sabe qual? A máscara do seu coração. Eita glória! A máscara do seu coração, Jesus sabe interpretar. A máscara que você usa, você pode esconder quando você zomba de alguém. A máscara que nós usamos pode esconder quando você é sarcástico com alguém. A máscara pode esconder a tua boca torta para alguém. A tua máscara pode esconder a tua expressão facial. Mas a máscara que Deus vê é os olhos de Deus, é os olhos de raio-x. E ele sabe que você não ficará mais mascarado no meio do mundo. Sabe por quê? Porque ele te achou no meio dos mascarados. Eita glória, aleluia! Ele te achou no meio dos mascarados. E aí você me diz, por que que a irmã tá falando isso? Eita Jesus! Por que que essa doida hoje resolveu falar isso? Porque tem muita gente se achando rica, mas não passa de um miserável que deita e dorme miserável, como muitos na terra. Eu durmo miserável e acordo miserável. Por quê? Porque o único que não acorda e nem levanta miserável é Jesus de Nazaré. O próprio Nazareno era simples, mas era um homem rico, humilde, servo, lavava os pés dos servos dele. Ele andava léguas para estar nos lugares que tinha simplicidade. Ele era aquele que, quando alguém achava que a riqueza dele era maior, era aquele que não recebia Jesus. Mas aquele que achava que ele era tão humilde, era aquele que recebia Jesus. E Jesus saía léguas e léguas a chegar até aquele lugar. Então eu te pergunto, será que você não idolatrou demais a sua riqueza, o seu dinheiro, a sua empresa, o crachá no meio da multidão? Será que você não se achou demais? Será que esse diploma que você concursou na faculdade não foi apenas eita Jesus, um canudo que você quis levantar para dizer agora eu tenho algo para oferecer? E aí você se perdeu no meio da caminhada? Será que esse diploma não foi meramente para mostrar para as pessoas que eu também fiz uma faculdade? Eu fiz uma faculdade, mas eu não sei exercer. Por quê? Porque foi uma faculdade mentirosa. Como muitos que passam aí com uma dificuldade, estudam horas e horas e horas de estudo, livros e livros, perde sono, perde madrugadas, perde dia, perde feriado, festinha em família, para estar estudando, para concluir uma faculdade bem feita. Ou será que você, por ter dinheiro, pagou a sua faculdade, mas não exerce porque o papai tem dinheiro, a mamãe tem dinheiro, a esposa que você casou tem dinheiro, a família dela tem dinheiro, ou você mente para o teu marido que você é uma advogada, mas não gosta de atender ninguém. Você é uma arquiteta, uma engenheira, um dentista, mas não gosta de arrancar o dente de ninguém, porque tem nojinho. O Jesus está pegando pesado.
Mas eu quero dizer para você que os olhos de raio-x de Jesus chegou na terra. Por isso que porta que ele fecha, ninguém pode abrir. E porta que ele abre, ninguém pode fechar. Então preste atenção. Se você ainda se redimir, pedir perdão para Deus, parar de idolatrar o dinheiro, você pode se tornar alguém bem-sucedida na terra. Mas se você ainda não tem a capacidade de pedir perdão, não adianta levantar as mãos para pedir perdão, para orar, para clamar, sem ter um coração aquebrantado no Espírito de Deus. Não adianta a levantar os braços como falsos braços levantados. Deus diz na palavra dele, não adianta me idolatrar, não adianta me adorar, se não me adorar de coração e Espírito de Deus. Porque tem muita gente idolatrando o dinheiro, idolatrando o passaporte, tá com saudade de viajar de avião, tá com saudade das viagens, tá com saudade dos passeios, das reuniões com as pessoas com dinheiro, né? Tá com saudade. Mas tem pessoas, não sou eu que falo, mas é Jesus que coloca a palavra na minha boca. Se eu estiver mentindo, que Deus venha pesar a mão na minha vida. Porque o que Deus fala, pessoas nunca, escute bem, vai fechar as portas, nunca mais vai sentir o cheirinho de sentar num avião e pegar voo. Por quê? Porque idolatra demais o dinheiro. E Deus te colocou hoje no banquinho para pensar tudo o que você fez. Tem pessoas que vai ficar no banquinho de castigo. Eita, Jesus! Tem pessoas que ficará no banquinho de castigo para pensar o que fez para as pessoas, o que fez para Deus, porque o dinheiro era o rei dela. O dinheiro era o próprio Jesus dela. O dinheiro era o dono de tudo na vida dela. O dinheiro era o dono da pinga, era o dono da cerveja, era o dono do uísque, é o dono da empresa, era o dono do escritório, era o dono das finanças. Aí chegou a pandemia, chegou para estremecer pilares que achavam que nunca seria rachado. Eita, glória! Se você é um desses, abre bem os teus ouvidos. Se você é um desses que nunca gostou de ajudar as pessoas de coração e ajudou por obrigação, ajudou porque queria algo em troca de alguém, eu levanto meu dedo de profeta para falar com você. Jesus te colocará de castigo no banco e porta que ele vai fechar, nunca mais ele permitirá a se abrir. Agora, a porta que ele abrirá, pode fazer macumba, pode matar boi, pode matar vaca, pode matar o diabo a quatro, mas não conseguirá ser fechada no nome de Jesus. Mas muitas pessoas que achavam que qualquer coisinha tô partindo, tô viajando, tô caindo fora, vai conhecer o que é fazer a torrada dentro de casa. Vai aprender a tomar um copo de água e dar glória a Deus. Vai aprender a contar moedinha no meio da pandemia. Deus tudo sabe, tudo vê. Às vezes comigo, sabe? Às vezes me acontece algo, eu falo assim, Deus, por quê? O Senhor deixou. Quantas horas eu oro e eu clamo. Mas aí ele faz eu lembrar
daquela oração que eu pedi para que ele cortasse a raiz de alguns dos meus. Aí ele me faz lembrar daquele joelho que eu pedi para ele chorando e disse: Deus, verifica a árvore lá. Verifica a raiz daquela pessoa. Verifica se está andando nos seus princípios. Se não, corta, poda ela. E mostra que o Senhor é o dono de tudo. Aí eu assusto, eu me lembro, eu falo: eita Jesus, obrigado. Tudo o que acontece na nossa vida é Deus nos ensinando sermos melhores lá na frente. É Deus nos ensinando: olha, você não prestou atenção. Você atravessou a rua e não olhou. Você saiu e não me levou. Você falou demais na hora errada. Você se calou na hora que não era para se calar. Então, muitas vezes, ele me puxa a orelha, como ele puxa a sua. Então, hoje, o pai desceu para puxar a nossa orelha. Ou você está chamando Jesus de pai, ou você está chamando o seu dinheiro de papai? Eita, Jesus! Ele te pergunta hoje. Escreve aí. Você chama Jesus de seu pai ou você chama o seu dinheiro de papai? Eita, Jesus! Então ele nos pergunta porque ele sabe que tem pessoas com medo de ficar pobre. Quem sempre foi pobre nunca sentirá medo de ficar mais pobre. Mas o rico tem medo de ficar pobre. Tem medo de entrar na fila do açougue, porque é a empregada que vai para o açougue. Tem medo de pegar fila. Tem medo de ficar sem a cerveja importada, o vinho importado de 1900 em bolinha. Tem medo de ficar pobre porque não vai ter mais a joia lá da loja famosa. Então, eu venho te dizer nessa noite: acorda! Acorda, 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 acorda! Porque a corda está sendo cortada hoje para muitos. Acorda, porque a corda... Eita, Jesus! Eita! Acorda, porque a corda vai ser cortada a partir de hoje na vida de muitas pessoas. É muito forte. É muito forte o que Jesus está falando. Tem muita gente, ó, vai ser cortado em todas as áreas. Vai ficar de castigo. Jesus vai cortar muitos aqui. E vai colocar no banquinho da disciplina. Eita, glória, aleluia! Muitos ficarão na disciplina, no banquinho da disciplina, para saber que quem é Deus na terra não é o dinheiro, não é o seu carro, não é seu patrão, não é ninguém. Nada acima de Deus ficará de pé nessa terra, porque Deus é Pai. E o verdadeiro pai é aquele que tem a cadeirinha da disciplina. Na minha casa tem cadeirinha da disciplina, na tua casa tem cadeirinha da disciplina? Aqui na minha casa sempre teve. Será que na tua tem cadeirinha da disciplina? Se não tiver, arruma. Arruma. Arruma e coloque aqueles que precisam ser disciplinados. Porque se você não colocar agora, mais tarde, Jesus vai colocar você, que não colocou, os pequeninos lá para ser disciplinado. Amém? Vamos orar? Pega aí o copo com água, as carteiras, os currículos, fotografia, aliança e vamos orar. Amém? Pegue aí sua aliança, tira ela. Nós vamos orar como a gente orou ontem, hoje e amanhã, no último dia, com a aliança na mão. Que Deus venha fazer uma aliança com você, que saiu dos caminhos, uma aliança com seu marido, com a sua esposa, uma aliança que você que está noiva, tira ela do lado do noivado, coloca na mão e vamos pedir para Deus fazer uma nova aliança nesse casamento de restauração, de transformação em todas as nossas áreas da nossa vida. Amém? Então, vamos orar. Pai, obrigado, meu Deus querido e amado, por essa mensagem extraordinária. Obrigado, meu Pai. Show de mensagem foi essa noite.
show de maravilhas que o Senhor nos entregou. Eu sei que muitos odiaram meu pai, eu sei que muitos odiaram essa mensagem. Mas aqueles que odiaram vai reclamar com o Senhor aí no céu, porque quem foi aquele que me entregou essa mensagem foi o próprio Nazareno. Então ele sabe para quem é a direção dessa mensagem. Para muitos, para mim e para uma multidão, essa mensagem chegou como aquela disciplina que o Pai chama e corrige para aquilo que estamos fazendo de errado. Pai, eu levanto essa aliança como muitos levantam a aliança. Restaura os casamentos, restaura as famílias, meu Pai. Restaura, meu Pai. Restaura esse casamento que essa mulher, que o marido já separou dela, foi embora com a Penina, largou a família, largou os filhos, meu Pai. Restaura esse homem que já não sente mais amor por essa mulher que já não sente mais amor por esse esposo, já não sente desejo um pelo outro, meu Pai. Só o Senhor possa colocar a sementinha do amor, do diálogo, da atenção. Muitas pessoas, meu Pai, casadas, ela começa a conversar, não tem mais paciência. Por quê, meu Pai? Porque já não sente mais, meu Pai, carinho, amor, afeto. Já acabou há muito tempo. Então eu te peço, Senhor, faça a reviravolta. Dê um tapa nas trevas, meu Pai, fazendo a reviravolta dessa família. Uma família feliz, uma família transformada nas renúncias, nas orações, nos jejuns. Pelo teu nome nós clamamos, pelo teu nome queremos, meu Pai, ser tocado e transformado, pelo poder do nome de Jesus. Faça essa moça que há tantos anos já está aí carregando no dedo, meu Pai, a aliança de noivado, mas nunca teve, meu Pai, condição, meu Pai, de chegar ao altar da tua casa, meu Pai. Porque ela cedeu, meu Pai, ela cedeu os carinhos, meu Pai, ela cedeu o corpo, o prazer da carne, do espírito, Senhor. E aí esse homem, para que ele vai querer, meu Pai, tem compromisso? Para que ele vai querer ter responsabilidade de uma casa, de um aluguel, de ter, meu Pai, as contas chegando, meu Pai, durante um mês? Ah, Senhor, quebra esse coração de pedra desse homem, que essa mulher ofereceu o melhor para ele e agora ele só sabe oferecer o pior para elas. Ah, papai querido e amado, toca nessas famílias que não tem mais diálogo, não tem atenção, não tem cumplicidade, não tem mais carinho perante essa casa. Transforma, meu Pai, o que precisa ser transformado. Faça, meu Pai, esse jardim crescer, florescer na tua presença, que eles possam olhar para trás e dizer que o Senhor tocou com a tua mão poderosa, com o teu poder foi transformado, e o arco-íris simboliza, meu Pai, a prova da tua aliança. Então eu ergo a minha aliança como prova do teu amor pela minha casa, pelo meu casamento, pela minha vida. Eu peço a transformação por cada lar, meu Pai, por cada pessoa que aqui eu oro por elas. Amanhã será o último dia desse propósito pelas famílias restauradas, meu Pai, pelos casamentos restaurados. Então faça a reviravolta, dê um tapa nas trevas, que tudo que foi para vir para vergonhar o teu povo venha cair por terra, que todas as peninas venham ser arrancado da vida desse homem, dessa mulher. Eu te peço, Senhor, afasta, meu Pai, essa legião de pombagira, legião de paralisação que está havendo dentro desse lar. Arranca tudo que não te agrada. Tira, meu Pai, a idolatria da boca desse homem, dessa mulher, que idolatra só o dinheiro, só a riqueza, só o carro. Quantos homens, meu Pai, que idolatra o carro, fica lá lavando horas, meu Pai, ilustrando horas, enquanto poderia chegar na cozinha, lavar pelo menos o copo que sujou, lavar pelo menos os pratos que estão sujos sobre a pia, Senhor, mas ficam lá idolatrando o celular, idolatrando, meu Pai, o aparelho de som. Ah, meu Pai, fica lá idolatrando o carro, as rodas do carro, fica lá, meu Pai, idolatrando aquela bola no final de semana, idolatrando o barzinho com os amigos, com a cerveja, com as bebidas sobre a mão, idolatrando, meu Pai, o cigarro sobre a boca, meu Pai. Tira esse demônio da idolatria no meio desse povo que grita pelo teu nome, meu Pai. Mas o Senhor me mostrou pessoas sentadas no banco, lojas sendo fechadas,
abençoadas, porque idolatraram mesmo, meu Pai, no meio da pandemia, esqueceram de te buscar, estão idolatrando, meu Pai, só aquilo que eles acham que é favorável a eles, meu Pai. Oram 1, 2 dias, já diz, cadê? Nem nada me responde, cadê a resposta? Quantas pessoas oram uma semana, um mês, e já começa a gritar, cadê minha resposta? Cadê aquilo que falou que ia me dar? Cadê aquilo que me prometeu? Ah, papai, e aí cai nas mesmices das mãos das trevas, meu Pai. Faça como tu queres com cada um de nós. Se for preciso, poda cada um de nós. Faça, meu Pai, sermos podados. Mas quando nós crescermos, poderamos olhar na nossa árvore e ter fruto para dar às outras pessoas, oferecendo o nosso melhor a cada um que vier, no nome de Jesus, meu Pai. Eu te entrego, meu Pai, esse homem, essa mulher, que esse fim de noite, meu Pai, começo de noite nesse dia de sábado, que esse sábado venha a ser abençoado entre famílias. Cuida dessas pessoas que estão com Covid, cuida da saúde da minha casa, das minhas filhas, cuida delas, cuida do meu marido, cuida, meu Pai, da minha mãe, cuida das minhas irmãs, meu Pai. Não deixa essa droga, meu Pai, chamada Covid, meu Pai, entrar sobre os lares e levar, meu Pai, aqueles que nós amamos, meu Pai. Impeça o espírito da morte de chegar sobre a casa do teu povo. Impeça, meu Pai, que as enfermidades venham se assolar no meio de nós.